Boa tarde a todos. Queria, primeiramente, agradecer o convite. Para mim é um prazer falar sobre esse assunto. É um assunto que eu amo e que eu estudo há muitos anos. Então, eu estou muito honrada pelo convite. Obrigada, Ângela. É um prazer. Para a gente falar um pouquinho sobre o tecido cicatricial, é interessante que a gente entenda o que é tecido cicatricial, né? Porque a gente fala muito sobre isso, a gente fala muito em fibrose, em aderência, e o que eu noto sempre na minha prática, tanto como docência como na prática clínica, é que existe ainda muita dificuldade em entender o que realmente são os tecidos cicatriciais. Então, o que vai diferenciar o tecido cicatricial do tecido normal? Já foi bastante falado aqui sobre o tecido conjuntivo, né, sobre a pele, e a gente sabe que os nossos tecidos conjuntivos são formados por célula e matriz extracelular. Para o metabolismo normal dos tecidos, essas estruturas precisam estar em perfeita harmonia, tá? A estrutura do tecido está diretamente ligada à função dele. Então, as células que fazem parte de cada tecido, no caso do conjuntivo, a gente já falou, né, já foi falado aqui sobre os fibroblastos e outras células que fazem parte, substâncias da matriz extracelular, que vão ser extremamente importantes para as trocas metabólicas, e também a gente vai ter colágeno e elastina, tudo isso mergulhado em fluido intersticial. Se a gente fala da pele, né, a nossa pele ela tem 3 camadas, alguns histologistas consideram somente 2, como a hipoderme sendo não mais inclusa na pele, mas a epiderme ela é formada por tecido epitelial, ela não tem colágeno, né, o nosso trabalho de colágeno vai ser todo feito a partir da derme. E o que é muito importante, pessoal, é a gente não esquecer jamais que na nossa derme eu já tenho muitas estruturas neurais. Então, a partir do momento que eu toco o meu paciente, eu já estou fazendo uma série de estímulos nesse paciente, que são estímulos que vão ser interpretados pelo nosso sistema nervoso central. Então, é muito importante que eu tome muito cuidado com o tipo de abordagem manual que eu faço, porque só de tocar a pele eu já estou provocando uma série de estímulos, tá? Esses receptores estão presentes na derme e na epiderme. Essa conexão já foi mostrada em várias publicações, né, que a pele vai ter conexão direta com o sistema nervoso central. E aí, para a gente esclarecer um pouquinho mais sobre os tecidos cicatriciais, vamos lembrar que os tecidos conjuntivos eles têm divisões específicas dentro da histologia, né? O Robert falou na palestra de abertura sobre os tecidos conjuntivos frouxos, densos. Isso ainda surge muita confusão quando a gente fala de fáscia, aponeurose e tecido conjuntivo frouxo. Mas, quando a gente pega as definições histológicas, né, isso é bem distinto. Então, a gente tem os tecidos conjuntivos propriamente ditos, que são divididos em frouxo e denso, e dentro do conjuntivo denso a gente tem o conjuntivo modelado e o não modelado, e os outros tipos de conjuntivos especiais. Então, só para a gente lembrar que o conjuntivo propriamente dito, ele tem a característica de ser frouxo e denso. Então, o tecido conjuntivo frouxo ele tem muito menos fibras na sua matriz extracelular que o conjuntivo denso. E isso dá uma capacidade a ele de muito maior hidratação, de muito mais maleabilidade. E o que é extremamente interessante é que esse tecido conjuntivo frouxo envolve absolutamente todos os outros tecidos, tá? Então, ele vai envolver o próprio tecido conjuntivo denso, ele vai envolver as fáscias também. Cada camada de fáscia é subdividida por tecido conjuntivo frouxo. Então, toda essa interação entre as estruturas do tecido conjuntivo, elas vão ser importantes para o metabolismo tecidual. Lembrando que, nesse tecido conjuntivo, a gente também vai ter vaso sanguíneo, vaso linfático e nervo. Então, essa estrutura adequada, né, entre as fibras, as moléculas da matriz e o próprio fluido intersticial são extremamente importantes para que a gente tenha um metabolismo adequado dos tecidos e, assim, as suas funções normais. Então, o foco da palestra é falar sobre o movimento, então a gente sabe que, quando eu não tenho essa estrutura normal, eu vou ter um comprometimento do movimento. O tecido conjuntivo ele vem lá da superfície, do subcutâneo, e ele vai aprofundando, envolvendo cada fibra muscular, envolvendo cada nervo, envolvendo também as articulações. Já é descrito há muito tempo sobre a importância da mecanobiologia
para o funcionamento perfeito da pele, para o movimento, né? Os cirurgiões que trabalham com cirurgias oncológicas, por exemplo, eles estudam toda essa biomecânica da pele para poder fazer incisões que não sejam limitantes do movimento. Então, isso já é sabido há muito tempo. A gente tem vários pesquisadores mostrando sobre esse papel importante da dinâmica funcional da pele, né? Porque há um tempo atrás isso era considerado uma estrutura estática, e hoje a gente sabe que a matriz extracelular ela é extremamente dinâmica, todas as trocas metabólicas que vão acontecer nela, tudo isso vai ser importante para a estrutura e para a função de cada tipo tecidual. Então, há pouco tempo foi descrito o intestino como um novo órgão, né? Já teve bastante discussão sobre isso, na verdade, a gente já conhece sobre isso há muitos e muitos anos, mas o que eu acho interessante é que isso agora foi sacramentado como um órgão de continuidade do nosso tecido conjuntivo frouxo, né? Ele vai envolver absolutamente tudo, coisas que a gente já trabalha com esse conceito há bastante tempo, né? Para a gente não é nenhuma novidade, mas é interessante que se tenham pesquisas sérias sobre isso. Falando de metabolismo tecidual, a gente tem dois fatores que vão controlar esse metabolismo. A primeira coisa é a mecanobiologia, né, a parte mecânica das interações metabólicas. A outra coisa é a neurofisiologia, como que os nervos reagem a essas mobilizações, a essas trocas metabólicas provocadas até pela própria mecanobiologia, porque os nervos também vão reagir à parte mecânica. Então, a mecanobiologia ela é a ciência que estuda o comportamento da célula quando ela é submetida a diferentes tipos de forças mecânicas. E essas forças vão se transformar em fenômenos bioquímicos. Ou seja, a célula percebe uma informação mecânica, traduz essa informação e responde como fenômenos bioquímicos. E essas respostas podem ser através de mudanças, tanto na composição como nas funções da célula, como também provocando alterações na estrutura da matriz extracelular. E essas mudanças elas vão poder ser percebidas em qualquer tipo celular. A gente vai ter a mecanobiologia agindo não só no tecido conjuntivo, mas também no tecido ósseo, no próprio tecido nervoso. Então, a mecanobiologia ela vai estudar que tipo de estímulo vai conseguir deflagrar que tipo de resposta. Isso já está bem descrito também na literatura, eu vou falar mais um pouquinho para vocês daqui a pouco. E uma outra coisa interessante é que isso também vai definir alguns processos patológicos, como a formação das cicatrizes excessivas e também dos tumores. A gente vai ter a videoconferência do Tom Findlay, provavelmente ele vai falar sobre isso, que é a linha de pesquisa dele. Na neurofisiologia, a gente vai ter a propriocepção, que já foi falada aqui pelo Roberts, né, que pelos receptores neurais que a gente tem na articulação, na derme, em vários tipos de tecido, então, essa capacidade de perceber, né, as estruturas corporais, a interocepção e a nocicepção. Todas essas estruturas vão estar ligadas, as nossas estruturas corporais estão ligadas diretamente com o nosso sistema nervoso central. Tá? Então, todos os movimentos que a gente faz, tanto ativos como passivos, vão gerar respostas centrais. Isso já foi descrito também em alguns trabalhos, né? A gente sabe dessa ligação dos receptores da pele e dos receptores intrafaciais com o sistema nervoso e todas essas respostas na maleabilidade dos tecidos. Os tecidos cicatriciais, especificamente, quando é que eles vão surgir? Meu tecido está lá, muito bem, ele sofreu uma lesão. O corpo imediatamente vai se mobilizar para reconstruir aquele tecido que foi lesado. Então, entra em ação o processo de reparo tecidual. E esse processo de reparo tecidual, em indivíduos normais, ele é muito rápido e ele tende a ser exagerado. E, por conta disso, a gente acaba tendo uma organização tecidual alterada. Tá? Então, o tecido cicatricial ele tem uma grande tendência a ser excessivo e ser com alteração estrutural. Então, o processo de inflamação e reparo é um processo extremamente dinâmico que vai compreender mediadores químicos, células residentes, células sanguíneas, os próprios componentes da matriz extracelular. E o que a literatura diz para a gente, que já é bastante claro, é que tudo isso é controlado através do ambiente mecanobiológico tecidual, através das cargas mecânicas que atuam no tecido, que todos os fenômenos da cicatrização vão acontecer. Então,
uma cirurgia ou qualquer tipo de dano no tecido vai gerar um trauma. Esse trauma vai levar ao processo inflamatório, que tem como objetivo substituir o tecido que foi lesado por um tecido novo. Esse tecido novo ele é caracterizado como tecido cicatricial, porque ele não tem a estrutura original normal. E aí a gente tem a classificação de fibrose, que é a formação excessiva de tecido cicatricial, onde eu vou ter muita quantidade de matriz extracelular, e eu tenho a aderência, que não necessariamente está ligada ao fato da cicatrização. Eu posso ter aderência sem ter tecidos cicatriciais. A aderência ela é caracterizada simplesmente pela falta de mobilidade, pela falta de deslizamento entre as camadas teciduais. Então, o processo de cicatrização ele é descrito em 3 fases que se intercalam e se sobrepõem. Tá? A fase inflamatória é a fase inicial, onde a gente vai ter um aporte maior de células. Eu ainda não tenho síntese de matriz extracelular, então é quando o organismo percebe a agressão e começa a se mobilizar para restaurar a lesão. A segunda fase é a fase de proliferação, onde a gente começa a ter a formação de novos vasos sanguíneos, novos vasos linfáticos, novos nervos e nova matriz extracelular. A terceira fase é a fase de remodelagem, quando o organismo vai involuir tudo aquilo que foi formado na fase proliferativa. Então, de uma forma geral, esse processo ele vai durar de 1 mês até 2 anos. A fase de remodelagem ela é descrita como com durabilidade até 2 anos. Tá? E o que é interessante é que, se a gente consegue conduzir esse processo, a gente consegue prevenir a formação da cicatrização excessiva e favorecer uma qualidade melhor do tecido cicatricial. Porque, uma vez tecido cicatricial, sempre tecido cicatricial, mas a gente consegue prevenir a formação da fibrose, que é o excesso. E aí, quando a gente fala em fase inflamatória, né, ela normalmente é bastante exagerada, porque o organismo tem que garantir com que aquilo aconteça. Então, a gente tem uma série de cascatas inflamatórias, uma série de citocinas, fatores de crescimento, que vão ser liberados durante essa fase inflamatória. Tá? E uma das mais importantes para a gente, como a gente está falando em cicatrização, é o TGF-beta1. O TGF-beta1 é descrito na literatura como muito mais que apenas uma citocina. É o TGF-beta1 que vai diferenciar os fibroblastos e miofibroblastos, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre eles, e ele vai ser a citocina principal responsável pela formação das fibroses. Então, toda vez que a gente estimula a ativação do TGF-beta1, a gente tem uma grande probabilidade de formar fibrose nos tecidos. Então, como eu falei para vocês, o miofibroblasto é a célula principal do processo de reparo. O miofibroblasto ele é um fibroblasto modificado. O que difere ele do fibroblasto é que ele vai ter no seu citoplasma uma proteína, que é uma proteína incomum com a fibra muscular lisa. E essa proteína se chama alfa-actina de músculo liso. Então, essa alfa-actina de músculo liso vai dar capacidade contrátil ao miofibroblasto. E, com isso, ele vai ter o poder de fechar as lesões e também ele vai ser uma célula superprodutora de matriz. Então, ele vai aparecer no tecido quando a gente tem alterações mecânicas e quando a gente tem lesão. Tá? Ele não é uma célula presente no tecido normal. Ele só aparece se a gente tem alguma alteração que peça a presença dele. E, quando ele não é mais necessário, ele sofre apoptose e sai de cena. Quando o miofibroblasto não sofre apoptose e se mantém presente durante a lesão, a gente vai ter os casos de cicatrização excessiva, como as cicatrizes hipertróficas, os queloides e as fibroses. Já existem muitas pesquisas sobre miofibroblastos. Um dos maiores pesquisadores sobre essa célula é o Boris Rins. Ele trabalha num laboratório de pesquisa lá no Canadá, e ele faz muita pesquisa ligando, né, a funcionalidade do miofibroblasto com a fibrose. Então, quem tiver interesse em estudar mais sobre isso é um pesquisador para buscar. Então, a fibrose, pessoal, ela é caracterizada como uma formação excessiva, né, de matriz extracelular com endurecimento e rigidez. Durante muito tempo, ela foi caracterizada como resultante de uma inflamação crônica, mas a literatura hoje já deixa claro que basta você ter o excesso, você caracterizou o excesso, você caracteriza a fibrose. E aí, esse excesso de matriz extracelular vai levar a uma perda de função
não só no tecido conjuntivo, mas em todos os tecidos adjacentes, onde essa fibrose vai estar presente. Então, ela pode prejudicar a função neural, ela pode prejudicar a musculatura e pode prejudicar também o movimento articular. Então, para a gente conseguir entender bem esse mecanismo de formação da fibrose, a gente vai estudar sobre o TGF-beta1 e dos mecanismos de apoptose. Então, a gente consegue degradar, diminuir a quantidade de TGF-beta1, por exemplo, com forças mecânicas, né? A terapia manual consegue diminuir a secreção de TGF-beta1. Eu vou mostrar para vocês o estudo que diz isso. E o hormônio de crescimento de tecido conjuntivo também vai estar ativado, vai estar excessivo quando a gente fala em fibrose. E aí, como eu falei para vocês, as células elas vão perceber o estímulo da matriz extracelular e vão mudar o seu comportamento. Então, toda vez que eu tenho aumento de carga mecânica, aumento de densidade na matriz extracelular, eu vou ter uma alteração do comportamento da célula. Então, as forças mecânicas elas vão o tempo todo controlar o metabolismo da célula. Então, uma vez que eu tenho fibrose, eu vou ter uma secreção alterada de colágeno por essas células. E aí, para a gente conseguir reduzir isso, né, reduzir essa fibrogênese, que é a formação exagerada das fibras, a gente precisa induzir a apoptose, que é para a gente diminuir a quantidade de miofibroblastos no local e, assim, diminuir a formação do tecido. Então, quando a gente tem atraso na apoptose, a gente vai ter formação de tecido cicatricial excessivo. E aí entra o estudo da mecanobiologia dos tecidos cicatriciais, né? Todo mundo aqui já ouviu falar em vamos quebrar a fibrose, né? É muito comum tratamento proposto com terapia agressiva. E a mecanobiologia dos tecidos cicatriciais, ela diz justamente o contrário. Por quê? Se eu tenho um tecido muito rígido, ele tem uma alta carga mecânica. Se eu faço um tratamento muito forte, eu vou aumentar essa carga mecânica. Quando eu aumento a carga mecânica, eu estou provocando uma microlesão nesse tecido e aí eu estimulo novamente a produção de mais matriz. Por isso que na hora melhora, mas depois aquilo volta. Porque eu quebrei, mas eu também estimulei. Então, o ideal de tratamento é sempre que a gente remodele o tecido, sem provocar trauma e sem estimular as células. Então, eu vou mostrar alguns artigos para vocês, né, que corroboram isso que eu estou falando. A gente já sabe que quando eu tenho altas cargas mecânicas, eu prolongo as minhas fases de cicatrização. A cicatrização não evolui. Por exemplo, numa cicatriz hipertrófica, eu vou ter células inflamatórias persistentes no tecido, uma vez que eu já tenho que ter a diminuição daquelas células na fase proliferativa. Se eu tenho alteração de carga mecânica, essas células vão se manter presentes, prolongando o tempo de cicatrização. Outro estudo muito interessante é do Ogawa, onde ele faz uma comparação de forças intrínsecas com forças extrínsecas, né? E ele mostra que quando as forças extrínsecas são mais fortes que as forças intrínsecas, o equilíbrio dessas forças vai se dar através da formação de mais tecido, para que eu possa aumentar a força intrínseca da cicatriz e, com isso, equilibrar essas forças. Só que essa força intrínseca, para ela aumentar, ela aumenta através da formação de mais tecido. Então, eu estimulo a proliferação. Quando eu estimulo a proliferação, eu estou estimulando não só mais matriz, como eu estou estimulando também mais vasos sanguíneos, mais vasos linfáticos e mais nervos. Por isso que as cicatrizes tendem a ser dolorosas, porque eu vou ter um aumento de número de fibras nervosas também. E se eu tenho um aumento de número de fibras nervosas, eu vou ter um aumento de secreção de neuropeptídeos. E isso vai irritar o tecido e vai doer. Então, a neurofisiologia do tecido cicatricial, como eu falei para vocês, também vai estar ligada à parte mecânica, né? E vários autores já descreveram alguns fenômenos que estão ligados à parte da fibrose com os nervos. O Robert já mostrou alguns artigos aqui para vocês sobre isso, né? O Geoffrey Bove e a Susan Chapelle são dois pesquisadores que falam sobre isso também, sobre a fibrose em volta dos nervos. Eu vou até mostrar um artigo deles mais tarde. Então, existe comprometimento neural quando eu tenho fibrose. E aí, se eu tenho um comprometimento neural, todas as respostas neurais vão estar alteradas também. Então, a densidade aumentada, ela não deixa com que as células nervosas percebam adequadamente o ambiente que elas estão e a gente vai ter uma série de respostas alteradas. Então, esse é o artigo que o Robert já mostrou para vocês, né? Do Geoffrey Bove, onde eles fizeram uma terapia manual e conseguiram liberar a fibrose ao redor dos nervos, regularizando toda a alteração.
A gente tem também pesquisas mostrando que, se você isola as forças extrínsecas, você tem uma melhor qualidade na formação do tecido cicatricial. A gente tem pesquisas mostrando do grave comprometimento da formação da fibrose, né? De como ela adere, de como ela prejudica todas as estruturas que estão adjacentes, não só na parte subcutânea, mas também quando você tem as cicatrizes incisionais, né? Cirurgias ortopédicas, com extensas incisões. E, no meu caso específico, que trabalho com cirurgia plástica, né, onde a gente tem uma agressão enorme, muito extensa no subcutâneo, que a gente não vê, mas aquilo foi descolado e foi muito machucado. Então, a gente tem grandes déficits funcionais por conta do processo de cicatrização e a formação das fibroses. E um artigo também que ele mostrou já para vocês, já estragou toda a minha surpresa. Esse artigo ele é bem recente, ele é muito interessante, porque ele diz exatamente que o fato de você ter rigidez não quer dizer que você não ter rigidez, não quer dizer que você não sinta. Você pode sentir uma rigidez que não existe, mas o fato de você sentir essa rigidez, isso vai te limitar, isso vai impedir os seus movimentos. Então, toda vez que a gente limita o movimento, a gente vai ter um déficit funcional, né? Então, essa sensação, né, do endurecimento, do enrijecimento dos tecidos é uma coisa a ser levada em consideração. Sem esquecer que a gente tem terminações nervosas na pele e que, se eu provoco terapias agressivas, eu posso provocar um efeito contrário do que eu quero. Então, o paciente ele tem que estar relaxado, ele tem que estar tranquilo. Para ele poder melhorar, ele tem que ter sensações agradáveis. E aí eu trago alguns casos para vocês, assim, mais graves, né, que a gente trabalha em cicatrização, que são as queimaduras, né, onde a gente tem importantes contraturas cicatriciais com gravíssimos déficits de movimento. Então, é uma área da fisioterapia que trabalha com isso, né? A gente trabalha muito com essa coisa da mobilidade da pele, da mobilidade articular. É um trabalho bastante interessante, né? Porque as queimaduras realmente é um bom exemplo da gente falar em tecido cicatricial, porque a gente está vendo, né? Na cirurgia plástica a gente sabe que tem, mas às vezes a gente não vê. E o bom da queimadura é que a gente está vendo, então chama bastante atenção. Então, a gente tem muita contratura, né, tecidual quando você tem o excesso de tecido cicatricial. O tecido cicatricial ele tem muito colágeno, e esse colágeno ele não permite a troca metabólica adequada. Então, a gente vai ter uma série de déficits por conta da presença desse tecido excessivo. Então, a função vai estar ligada à estrutura. Se eu tenho algum déficit na estrutura, a função vai estar prejudicada, e, com isso, eu vou prejudicar o movimento. A literatura fala para a gente que o tecido normal ele tem as suas trocas metabólicas adequadas, todo o seu resto de detrito metabólico vai ser absorvido pelo sistema linfático, né? Existe uma troca constante, uma circulação de fluidos constante. Quando eu tenho fibrose, onde eu tenho um aumento da quantidade de fibras, ou eu tenho densificação, por qualquer razão, esse metabolismo vai estar diminuído. Então, toda vez que eu tenho densidade aumentada, eu vou ter uma dificuldade desse metabolismo. E, se eu tenho densidade aumentada, eu vou ter uma probabilidade muito maior de uma nova lesão, porque os tecidos com muita densidade, eles não conseguem absorver os impactos e distribuir esses impactos, eles se rompem. Por isso que, quando a gente aborda uma cicatriz ou aborda uma aderência, a gente tem que ir mais devagar do que o normal, né? Isso pelo princípio da mecanobiologia. Já existem estudos também falando da ligação da pele com as fáscias e o nosso sistema nervoso. Os artigos do Bruno Bordoni são bem interessantes também para quem quiser buscar. E o que a gente tem que pensar é sempre isso, né? Que essas contraturas, essas fibroses e essas retrações, elas vão levar a um certo tipo de imobilização. E a imobilização vai gerar disfunção, né? Então, a gente diminui a troca metabólica, prejudica a dinâmica dos fluidos teciduais, a matriz fica desidratada, aumenta a viscosidade, diminui o espaço entre as fibras colágenas, elas ficam mais aderidas. A gente tem formação de crosslinks patológicos nesses colágenos, nessas fibras colágenas, presença de rigidez, fibrose. Então, tudo isso tem que ser evitado, né? A imobilização ela é muito prejudicial para o movimento humano. Além de tudo, a gente ainda tem comprometimento, esse artigo é fresquinho, eu recebi ele hoje de manhã, no meu alerta lá do PubMed, e
a densidade aumentada da matriz, ela vai prejudicar também a linfangiogênese. Então, a cicatrização, se você tem uma cicatrização descontrolada, com excesso de formação de fibrose, todos os outros processos vão ficar prejudicados. Então, é muito importante que essa fibrose seja abordada adequadamente, de preferência de maneira preventiva. Tá? E aí o que a gente vê de proposta terapêutica tem inúmeras, né? Dentro das terapias manuais, dentro das massagens, dentro da face, então, tem várias abordagens faciais. Tá? Mas o que a literatura fala para a gente em termos de fibrose é que a gente precisa controlar o ambiente mecanobiológico. A forma mais simples e segura de resolver a fibrose, eles chamam de offloading, é a gente tirar o excesso de carga mecânica dessa fibrose, que aí a gente vai induzir a apoptose, vai diminuir o miofibroblasto na lesão e vai resolver. Tá? Tem mais artigos que falam sobre isso, né? Os conceitos se repetem na literatura. E aí a ideia, então, é a gente, através do controle do ambiente mecanobiológico, trabalhar com a prevenção. E aí, falando de força mecânica, que é o que a gente vai atuar como parte terapêutica, a gente tem 3 forças mecânicas básicas que influenciam essas respostas metabólicas. A primeira delas é a força de tensão, onde a gente vai provocar um anabolismo no tecido. A força de tensão, ela estimula as células a produzirem mais citocinas, mais matriz. A força de compressão, que ela vai estimular a degradação do tecido. A gente vai ter liberação de metaloproteinases, isso vai ajudar a diminuir a quantidade de fibrose. E o que é mais interessante para a gente é o cisalhamento, que é uma mobilização entre as camadas do tecido, né? É fazer com que essas camadas se movam entre si. Esse cisalhamento ele pode ser feito manualmente, ele pode ser feito com o próprio fluido tecidual. O que é importante é que esse cisalhamento ele não pode ultrapassar a quantidade de movimento que o tecido permite, porque senão ele vira tensão, e aí é outro estímulo. Então, para a gente conseguir tirar essa sobrecarga do tecido, a gente tem que trabalhar com cisalhamento e compressão sem provocar tensão, né? Isso é o que a literatura fala para a gente. E aí ainda tem mais um detalhe, não é tão simples assim. Esse trabalho, que é do grupo da Helena Langevin, que já foi mostrado aqui também bastante, eles disseram que esse efeito terapêutico vai depender não só do tipo de força, mas também da duração de aplicação dessa força, da amplitude de aplicação dessa força e da frequência de aplicação da força. Então, não adianta só a gente saber escolher que força usar, a gente tem que saber como utilizar, o intervalo que a gente dá. Então, a proposta terapêutica é pela mobilização e pelo movimento, para a gente conseguir diminuir essas cargas mecânicas e sempre tomando cuidado com tratamentos agressivos com o objetivo de quebra, né? Eu fico desesperada quando eu vejo ventosa, né, essas coisas. Eu fico, ai, meu Deus, não pode. Mas tudo bem, né? A gente não pode. Teoricamente, não pode. Se a gente quiser resolver o que a mecanobiologia fala, é para a gente diminuir a mão. Então, o objetivo, né, do tratamento é a gente conduzir o processo de reparo, isso quando a gente está lidando com o processo de cicatrização ativo, e utilizar as forças mecânicas através de terapia manual, para a gente conseguir funcionalidade de prevenção de complicações. Eu sou fisioterapeuta, então eu estou falando de fisioterapia, né? Então, a fisioterapia manual ela consegue atuar diretamente nos tecidos conjuntivos, utilizando as forças mecânicas e controlando o ambiente metabólico tecidual. O Robert falou do exemplo do trabalho da Susan Chapelle, eu fiquei com ciúme e resolvi mostrar o meu também para vocês, que eu fiz uma coisa parecida. Esse meu trabalho também já foi aceito, e a gente conseguiu, com a terapia manual, diminuir a fibrose no subcutâneo. Tá? Então, o movimento é muito suave, a gente não fez tensão, é só uma mobilização em todas as direções. E aí a gente conseguiu, eu estou sem pointer, está aqui. Então, aqui, ó, a gente pode ver o subcutâneo, né? Aqui é o tecido normal, a pele normal. Aqui a formação da fibrose, essa quantidade, essa camada espessa aqui de colágeno é a fibrose, né? Aqui o grupo onde a gente fez só o movimento ativo, sem colocar a mão, onde a gente vê que tem mais fibra que no grupo normal, mas essas fibras estão mais bem organizadas. E aqui no grupo que a gente fez a mobilização manual, onde a gente conseguiu organizar melhor essas fibras
com um efeito muito semelhante ao que a gente viu na parte ativa. E a gente levou essa pesquisa mais para frente, só peço que não fotografem essa parte, né? Essas pesquisas, normalmente, a gente não pode levar para a rede social. Então, a gente fez um modelo simulando força mecânica extrínseca para a gente poder controlar a qualidade do tecido cicatricial nas incisões. Então, a gente fez a terapia manual entre os fusos de pele, e aí nós tivemos um parâmetro bem interessante, onde a gente conseguiu induzir a apoptose, que é muito importante na cicatrização, a gente conseguiu diminuir a quantidade de célula inflamatória, nós conseguimos diminuir a quantidade total de células do tecido, melhoramos a quantidade de colágeno tipo 1, que é o colágeno definitivo na lesão, e diminuímos a quantidade de colágeno tipo 3, que é o colágeno inicial. Então, a gente conseguiu acelerar o processo, né, otimizar o processo sem provocar excesso, né? Então, a terapia manual ela consegue prevenir esses excessos. Então, a gente conseguiu, né, o efeito que a gente queria. Esse trabalho já foi aceito, e o nome desse trabalho é o que eu uso na minha prática clínica, que se chama liberação tecidual funcional, que é um conceito de terapia manual que a gente usa todos essas informações das pesquisas e a gente aplica na prática clínica, respeitando todos os princípios da mecanobiologia e da neurofisiologia. Então, não provoca dor, usa o tipo certo de tensão, o tipo certo de mobilização, o espaço adequado entre uma aplicação e outra. Tá? E aqui está o nome do trabalho, que já foi aceito, mas ainda estou esperando ser publicado, que ainda não foi. Muito obrigada pela atenção de vocês.